Olá! Hoje a gente vai falar sobre a história dos jogos digitais, né? Dos jogos de videogames ou jogos por computador. E o objetivo disso é porque é importante a gente conhecer a história, entender onde é que as coisas começaram e entender onde cada questão apareceu, né? Onde novas características foram introduzidas, né? E no porque finalmente, né, na evolução das coisas a gente sempre vê que o passado ele serve como base. Então nós vamos fazer esse percorrido aqui para entender onde as coisas começaram até chegar nos dias de hoje, né, onde é que a gente está. Bom, então a origem dos jogos ela é lá de 1947, porque nessa época, né, se descobriu uma patente de um dispositivo que era um tubo de raios catódicos, né? Lembrando que lá no começo os dispositivos de vídeo não eram de LCD, né? Nem longe do que eles são hoje, então usava com os mesmos tubos de raios catódicos das TVs antigas. E, enfim, a gente não sabia, né, nessa patente aí de 1947, a data ali está 48 até do desenho, né? Mas o início dela foi 47. A gente não sabe exatamente o que isso implementava, mas basicamente a gente vê uma proposta de uma interface com botões e diais, né? Isso ligado num vídeo, né? Um tubo de raios catódicos. Então provavelmente esse foi a primeira proposta de um dispositivo de videogame e é por isso que a gente entende que é aí que começou. Mas, de fato, o primeiro registro de jogo que a gente tem, né, ele é de 1952, com a proposta de um jogo da velha. Né? Então, o jogo da velha foi o primeiro videogame proposto na história. Né? E é interessante porque a interface para esse jogo, então assim, a gente consegue ver na imagem, né, que a parte de vídeo ela era bem simplificada, como aliás não precisa mais para um jogo da velha, né? E a parte de interativa ela acontecia com um dial de telefone. Aqui a gente tem um vídeo que mostra como isso funciona. Então a gente consegue enxergar, né, o visor aqui. Então naturalmente esse aqui não é um jogo original, esse aqui é um simulador, né? Com uma área de output para a gente entender o que está acontecendo, né, e a visualização do jogo aqui. Então ele começa mostrando assim, como é que a gente coloca a nossa escolha, né, como é que escolhe o lugar onde vai a nossa escolha no jogo da velha. E a gente usa assim, o jogo da velha tem 9 casas possíveis, né, da gente marcar, e aqui elas são indicadas pelos números, então, do dial de um telefone. Né? Então, basicamente, ele começa pedindo, né, quem é que vai ser o primeiro jogador, se é a IA ou se é a gente mesmo, né? Então, disca 0 se quiser que seja o computador, disca 1 se quiser que seja o usuário. Então, aqui ele escolheu 0, então o computador marcou a primeira casa, que é aquele 0 lá. Aí a gente vai jogar escolhendo uma dessas casas, a escolha foi o número 7, ou seja, colocar o X nessa posição aqui de cima à direita. Depois ele continua e assim o jogo avança, né? O segundo jogo que a gente tem notícias é um jogo de tênis, né, que chama Tennis for Two, né, e ele é de 1958. O display, ao exemplo do jogo da velha anterior, o display era um osciloscópio, né, e nesse caso aqui a entrada já se parece com aquilo que a gente via nos videogames, nos primeiros deles, né, ou seja, um dial e um botão. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona o jogo. Aqui a gente vê, né, o jogo como funciona, então ele tem um barulho até, né, dá pra ver um som de fundo aí. Esse é o barulho que faz o hardware dessa espécie aí de controle de jogos. Né? Então basicamente a pessoa pode girar, escolhendo para onde é que ela vai interceptar a bolinha,
Veja que esse aqui é uma quadra de tênis vista de lado, né? Tem a rede, né, a bolinha, e aí o usuário ali girando o dial, ele escolhe onde é que ele vai posicionar, aí isso aqui é um negócio que faz barulho. Então o dial vai escolher, né, onde ele vai se posicionar, e quando ele aperta no botão, ele rebateu a bolinha. Essa era a ideia aqui, nesse segundo videogame da história. Depois, ainda nessa década de 50, 60, né, um pouco mais tarde, 1961, foi lançado então aquilo que vários julgam ser o primeiro jogo de videogame ever, assim, então, o Space War, né, e assim, a gente não aceita que é o primeiro jogo porque já tem aqueles outros dois que foram desenvolvidos anteriormente, né. Esse aqui, o Space War, ele foi proposto em 1961 no MIT, né, e ele, a ideia era que a gente tinha naves e aí a gente precisava, né, atirar nessas naves. Esse é um jogo que depois ficou bastante conhecido, tem um vídeo aqui e nele dá pra gente entender melhor como é que funciona. Aqui dá pra ver o vídeo, né? Então, basicamente, a nossa nave é aqui no meio, tem outras naves que se aproximam, né? E aí vai a ideia do jogo, né? Então, eu vou passar mais rápido aqui, porque senão a gente não termina nunca, né? E aí, isso tudo a gente estava falando em 1960. Em 1970, então na era de 70, né, foi a era de ouro dos videogames, né, não daqueles que a gente joga em, em casa, né, no computador, ou mesmo com os suportes de videogame, né, que a gente compra, né. Esse aqui, na época, né, 1970, tinha casas onde tinha vários jogos e a gente ia lá e jogava. Né? E isso existe ainda, né? Até hoje a gente conhece, em geral, eles são mais legais do que aqueles de casa. Tem os jogos de carrinho, onde eu entro dentro do carrinho, o jogo de moto, a gente senta numa moto de verdade, e assim por diante. Então, uma espécie de cassino de jogos. Então, em 71 foi lançado esse, né? Que tá aqui a aparência dele, né? Amarelinho, o controle era com botões, né? E ele, na verdade, chamava Computer Space, né? E era semelhante àquele que a gente viu anteriormente, né? Que foi lançado na década de 60. Então, ele não foi muito popular, né? Era um pouco difícil, as regras eram complicadas, toda a interação era com botões, e isso acaba dificultando muito para o jogador. Mas ele foi um marco porque quem criou essa console aqui foram os mesmos que depois fundaram a Atari, né? Então, quer dizer, às vezes um produto ele não necessariamente precisa ser bem sucedido para ele ter uma importância histórica grande, né? Então, esse aqui teve essa importância de lançar a Atari, né? Em outras palavras, indiretamente aí. E daí também foi nessa década de 70 que começam as consoles domésticas, né? Então as pessoas, em vez de precisarem ir num local especial para jogar, elas agora podem jogar em casa, né? E nós temos aí várias gerações de videogame, né? Onde a primeira foi aí na década, anos 72, 76, né? Em 72 foi lançado o Magnavox Odyssey, que foi primeira console de todas, né? E aí os jogos eram naturalmente muito limitados. As pessoas ligavam a console na televisão, na saída da antena,
Os jogos eles, né, vinham em cartuchos, né, que colocava na console. E para jogar, né, cada um tinha um controle de jogos que basicamente também era um botão e um dial. Um jogo semelhante foi lançado no Brasil depois, anos mais tarde, né, pela Philco. Né, era da Philco junto com a Ford que faz carros, né? E eles lançaram então esse videogame que foi vendido aqui, foi um sucesso. Então em 72 saiu o Odyssey, em 75 a Atari, né, propôs o Pong, né, e assim nasceu essa indústria. Então dá pra ver, eu vou mostrar um vídeo aqui, fica mais fácil de entender também. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Então essa aqui é a propaganda de época, né? O que a gente pode ver é que colocava um papel transparente aqui, né? Uma lâmina na frente com desenhos, isso era encaixado na frente da televisão. E basicamente o que a gente fazia era mover um cursor, né? Eu só tinha escolha de 2 lados por causa do dial. Né? Mas o que a gente pode enxergar é que o pixel era gigantesco, né? Era aquela coisa grande ali. Mas enfim, isso era divertidíssimo, né? Um jogo de futebol, um jogo de tênis, paredão, né? Essas eram as coisas mais comuns de se jogar nessa época aí. E aí depois dessa primeira experiência saiu a segunda geração de consoles, né? Lá entre os anos 77 e 84, né? E essa foi a era dos videogames de 8 bits. Então, em 77 foi lançado o Atari, né? Essa console aqui que talvez alguns de vocês conheçam, talvez não não tenham jogado no original, mas em alguma edição, algum emulador no computador, alguma coisa assim. Então, basicamente, também funcionava com cartuchos, né? Então, colocava os cartuchos nesse espaço aqui, né? Ligava na TV, na antena também. E aí tinha uma porção de jogos que eles viraram clássicos, né, jogados até hoje, né? Então, Pac-Man is a video game cartridge you have to buy separately to play on the Atari Video Computer System. Your parents hook it up to the TV. Those are supposed to be the ghosts after Pac-Man. Watch out, Grandpa! Stick with me. You'll get the hang of it. This is the Atari Video Computer System. Pac-Man and other video game cartridges are each sold separately. Então, ainda nessa segunda geração, então a gente tinha 2 videogames competindo aí, né, duas consoles. Uma era da Atari, que foi o mais popular, e o outro era o Magnavox Odyssey 2. Lembra que o primeiro de todos foi o Magnavox, né? Aqui ele foi o segundo dessa geração. Então, o Magnavox, ele vinha com um teclado, porque o objetivo aqui era para usar software educativo, para poder fazer programação. Então, vê que os jogos educativos começaram cedo também, né? Então, praticamente junto com a indústria de videogame. Então, esse também foi o primeiro dispositivo eletrônico que tinha síntese de voz, né? E também foi bem famoso. Ele tinha um problema em relação ao Atari, né, que era uma dificuldade boba, que aí a gente vê que é questão de problema de design, né? Todos os jogos tinham uma vida só. O jogador sempre tinha uma vida. Então, cada erro, ele voltava para o início do jogo, né? Então, acabava chato demais. Tinha que jogar muitas vezes, né? Ao passo que a maioria dos jogadores, na maioria dos videogames, a gente nasce com 3 vidas, né? E depois pode ganhar outras vidas extras. E isso nos ajuda a ir um pouco mais longe no jogo, né? Bom, também nessa época aqui, em 1979, nasceu a Activision, que é um dos grandes fornecedores de vídeos, né? Então, pela primeira vez, os jogos, eles não eram mais fornecidos apenas pelo fabricante da console, né? A Activision apareceu como uma empresa que estava produzindo apenas jogos, né? Então foi uma diversificação na indústria interessante. Então, uma terceira parte, né? Um terceiro player gera um jogo que serve no Magnavox, que serve no Atari também. Então isso
mostrou a indústria se diversificando, né? Hoje é super comum a gente ter o desenvolvedor de jogo não ser o mesmo desenvolvedor da console. Bom, foi nessa segunda geração também, né, que apareceram uma porção de franquias, né? Então alguns desses talvez vocês conheçam, outros não, né? Asteroids foi uma franquia que apareceu, Breakout era outra, Defender, Donkey Kong, super famoso, né? Mario Bros, né? Então toda a quantidade de Marios que a gente tem aí até atualmente, né? Pac-Man também super conhecido, Space Invaders. Então foram jogos que apareceram, tinha a versão original e depois em cada nova geração de console eles permaneciam, né? E eram com as suas novas versões. A década de 80 foi uma década interessante na indústria de videogames. Vê que a gente está aí há 45 anos atrás praticamente, né? E ela foi uma década inovadora, né? Onde apareceram vários tipos diferentes, né? Gêneros diferentes de jogos. Então, no primeiro eram todos jogos que a gente hoje chama de jogos casuais simples, e na década de 80 então começaram a aparecer alguns outros. Então, um dos gêneros de jogos importante é os jogos de labirinto, como Pac-Man, com 3D Monster Maze, né, que tem uma figurinha aqui mostrando como é que ele era. Esse foi o primeiro jogo 3D para computador doméstico, né? A gente jogava naqueles TK-85, que foram também dos primeiros computadores domésticos. A gente carregava numa fita cassete, né, que precisava ler todo o jogo na fita, depois jogava. Sempre ao final da sessão a gente perdia os scores e tinha que começar tudo de novo. Depois começaram também os jogos de... Foi nessa mesma época que começaram os jogos de tiro, né? Então Defender foi um jogo conhecido, Moon Patrol foi outro jogo conhecido também. Então assim, né, voltando aqui nos jogos de labirinto, né, a inovação que o Pac-Man trouxe foi ter um personagem que se tornou depois popular, que é o Pac-Man, né? E o Monster Maze, como eu tinha mencionado, foi o primeiro que foi o primeiro jogo 3D para computador. O Defender, né, que é lá de 1980, então um jogo de tiro, estabeleceu esse tipo de jogo aqui, né, onde é um jogo de scrolling, ou seja, o cenário ele ia passando, né, e o jogador aparecia sempre no centro da imagem, né. Então, o Moon Patrol foi outro, né, então ele introduziu o conceito de parallax nesse tipo de jogo, onde eu tenho algumas coisas como se trabalhasse com layers, né, com várias... como é que diz? Com várias camadas. Então, numa eu tenho o cenário, depois na outra eu tenho só os personagens, na outra eu tenho parte do cenário que se movimenta. E isso trazia uma ideia de movimento, né? Sendo que essa é uma técnica que a gente usa até hoje em jogos 2D. Outros jogos dessa década de 80, né, foram os jogos de plataforma. Então, Space Panic foi o primeiro jogo de plataforma de todos, em 1980. Né? Então, o objetivo era fazer uma escalada em diferentes níveis, né? Esse era todo o gameplay dele. E aí depois apareceram outros, né? Donkey Kong, bem famoso, Mario Bros, que era muito parecido com o Donkey Kong, então, enquanto o Donkey Kong era um macaco, né? Claro, o Mario Bros era o Mario. O Prince of Persia, que também foi outro jogo famosíssimo, né? Nasceu no final dessa década de 80. Então, aqui para ilustrar, né, a gente consegue enxergar um pedaço do primeiro Mario de todos, né? Então já tinha, né, já começava do mesmo jeito. Então as tartaruguinhas que caminhavam, com a cabeçada fazia parar, aí eu chutava ele, né? Mas assim, ele era simplificado. Então o primeiro Mario ele acontecia todo numa tela só. Claro, tinha fases. Primeiro era essa, depois passava para uma um pouco diferente. Né? Mas a gente não ia evoluindo com aquela ideia de scrolling que eu tinha mencionado antes, que foi introduzido também nessa época, né? Então tudo acontecia numa mesma tela. Quando o personagem saía por um lado, ele já aparecia pelo outro ali, né? Mas o objetivo era sempre o mesmo, que era matar as tartaruguinhas, pegar as estrelinhas e salvar a princesa.
Outros jogos dessa década de 80, né? Então começaram a aparecer os jogos de aventura, né? Como o Zork, que era um jogo de aventura textual, né? Maniac Mansion, que, né, também era um outro jogo de aventura conhecido, os jogos de carrinho, Battlezone, Pole Position, jogos de tiro como Street Fighter, né? Street Fighter foi um grande clássico dos jogos. E depois a gente passa, né, para outros. Então, mesmo nessa década de 80 aí, começaram a aparecer os jogos para computador. Então, o Commodore 64, Apple II, o Amiga, todos eles eram computadores feitos com uma utilidade grande para jogos. Até então a gente não jogava em computadores, praticamente foi nessa época que apareceu esses jogos esses computadores feitos para jogar ou para desenvolver jogos. Então aqui a gente começou com os displays com um pouco mais de resolução, as placas não eram mais CGA, elas eram EGA, tinha mais cores, né? 16 cores aqui, ao contrário das 8 anteriores. Apareceram os primeiros jogos multiplayer, né, que até hoje fazem um enorme sucesso. Nessa década também apareceram os jogos de mão, né, em consoles próprias, feitas de monitores de LCD, como era o caso do primeiro Game Boy, né. E também foi nessa época que teve o primeiro crash da indústria de videogame. Então ela começou muito bem, e na época de 80, ali em 1983, houve uma queda grande no sucesso dessa indústria. Bom, a terceira geração de videogames foi também uma geração épica, porque foi quando foi lançado o Nintendo, né? Esse é o Nintendo NES, que é o Nintendinho que a gente chama, né? Então essa foi a geração que foi lá de 85 até 89, com processadores de 8 bits ainda, né? E foi aqui que apareceu o Super Mario Bros, né, e foi introduzido o Gamepad. Então, esse Gamepad aqui que a gente vê até hoje, ele presente nos jogos, né? Então, a ideia é que a gente troca o joystick, né, que era aquela paleta onde a gente segurava, né, e por esse controle de jogos aqui, onde a gente coloca o dedo em cima. Então, acaba sendo muito mais resistente do que o outro que vivia quebrando, né? Então, 2 botões que eu posso usar durante os jogos e esse controle, então, analógico aqui. Hey, this is Tip Master here for a super awesome tip. Dos clássicos, né, dessa época foi o Mario Bros, né? Então talvez o mais famoso de todos os Marios, que aqui funciona com aquela técnica de scrolling que eu tinha mencionado, né? Então o personagem está sempre na área que a gente enxerga da tela e a gente vê a tela andando da esquerda para a direita, isso dá aquela sensação de movimento importante. Então, essa também é uma técnica que ainda que tenha surgido lá no começo, né, dos videogames, ela é muito usada até hoje, né? Então a passagem do tempo se dá pelo cenário andando para a direita. Então vejam que esse é um jogo que é 2D, mas na maior parte do tempo ele é 1D, ou seja, o meu personagem ele caminha numa linha reta sempre, eu não consigo me mover em todas as direções, né? Só consigo para a esquerda, para a direita, posso ainda pular, mas e aí com isso troca de nível e a gente simula uma segunda dimensão, mas a base dele é ser um jogo 2D. Bom, na década de 90, né, essa foi uma década marcada pela inovação nos videogames, muita coisa acontecia aqui. Foi quando surgiu o Sonic, né, que foi um outro marco aí na indústria, porque o Sonic ele tinha muito mais velocidade do que a gente conhecia até então. Então tudo passou a ser muito rápido. Então assim, nessa era aqui, né, a gente passou de trabalhar com pixels para trabalhar com 3D, full 3D, né?
Foi quando surgiram os primeiros jogos de FPS, né, que é aquele de jogo de tiro em primeira pessoa, First Person Shooters. Então o Quake apareceu aqui. Os primeiros jogos de estratégia em tempo real, como o Warcraft, aí surgiu o Warcraft 1, 2, 3, 4, né? O Warcraft era excelente. Jogos de turno, né? Que tinha alguma coisa de estratégia aí, como o Heroes of Might and Magic. Os primeiros jogos Massive Multiplayer, né? Chamado MMO. Os primeiros jogos de mão, verdadeiramente, o Game Boy foi o primeira console portátil de jogos. Foi aqui também que começou a distribuição de jogos por shareware, porque também nessa época a gente jogava no computador, né? Então a ideia do shareware é que a gente tinha acesso a algumas fases do jogo e se quisesse, então podia jogar o quanto quisesse, mas se quisesse ver versões completas ou estendidas, aí sim tinha que pagar, né? Então foi quando apareceu esse conceito. E o Sonic, né, que nasceu em 91. Então aqui a gente consegue ver um exemplo do Game Boy, né? Então era um jogo que comia pilha de uma maneira impressionante, não durava nada. Talvez seja quando também as pilhas carregáveis ficaram populares, porque não dava conta de comprar tanta pilha. E essa foi uma época que houve um declínio aí nessa questão dos arcade games, né? Então as pessoas começaram a jogar muito nas consoles domésticas e pararam de ir nessas lojas, né, nessas casas onde a gente conseguia ter várias máquinas e jogar nelas. Foi quando apareceu essas consoles, né, portáteis, como eu tinha mencionado, então o Game Boy e o Game Gear, né, que era da Sega, Game Boy da Nintendo, e alguns jogos no telefone, né? Então os telefones eram simplesinhos nessa década de 90, né? Os smartphones, não era smartphone ainda, né? Era telefone celular. E assim, talvez o primeiro jogo que tenha aparecido foi a Nokia, que instalou o Snake, né? Então o jogo da cobrinha foi instalado em 98 e fez um enorme sucesso. A quarta geração de videogames foi marcada, né, veio ali de 90 até 94, foi marcada pelo Sega, né, o Mega Drive da Sega e o Super Nintendo. Então, enquanto o Mega Drive apareceu em 89, o Super Nintendo, o Super NES, é de 91. Né? Então, eram todos jogos com cartuchos ainda, e aqui eles passaram de 8 bits para 16 bits. Então, um exemplo, né, clássico dessa época é o Mortal Kombat, né? Então aqui a gente consegue de novo ver os scrolling games, né? Onde a gente tem a luta e depois caminha aqui na horizontal. O Mortal Kombat também tinha aquela questão do parallax, né? Então eles ficavam um pouco mais interessantes, né? As lutas tinha várias coisas, podia usar os pés, podia usar as mãos, né? Olhando hoje, ele é feio, né? Baixa resolução, um pouco controle, né? Mas para a época ele foi um jogo super interessante, né? Bom, a quinta geração de videogames foi lá de 93 até 2006, vê que é um período bem mais longo, né? E ela foi marcada pelo Nintendo 64, que saiu em 96, e pelo PlayStation, né? Então, o PlayStation que só se chamava PlayStation, depois ele passou a PlayStation 2, 3, 4, 5.
né, que é de 94. Então foi marcada pelos consoles terem agora 64 bits, então muito mais poder computacional, full 3D games, né, e os cartuchos de jogos que viviam dando problema, eles foram substituídos pelo CD, né, então jogos de CD, portanto, muito mais robustos. O que a gente vê também é que o fato de terem entrado aqui os jogos 3D fez com que os controles de jogo ficassem bem mais complicados. Então agora eu tenho esse controle que é a herança lá, né, onde eu botava o dedo em cima para escolher as 4 direções. Isso é uma herança lá do primeiro Nintendo, uma porção de botões, mais um analógico, e tinha botões aqui pela frente também, né? Então jogar se tornou muito mais complicado, o que é explicado pelo tipo do jogo que passou a ser 3D. Então aqui a gente tem um exemplo, né, que é do Super Mario 64, né? Então o que a gente pode enxergar aqui, né, é que realmente eu preciso de mais controles, porque agora eu posso fazer outras coisas, posso andar em 3D, de verdade, eu troco de nível, subo de um nível para o outro, ainda assim eu preciso eu caminho, pulo, então jogar se tornou muito mais complicado, né? O jogo é mais legal porque é 3D, mas se tornou muito mais difícil do que ele era até então. É também dessa época o Virtual Boy, né? Então o Virtual Boy era para ser o primeiro jogo, o precursor da realidade virtual aqui, né? Onde a gente tem uma console de jogos relativamente portátil, né? Isso que dá para ver aqui. E a ideia era a gente ter a noção de profundidade, não só o 3D. Então vê que quando apareceram os primeiros jogos 3D, surgiu essa necessidade também da gente ter o estéreo para entender, ter essa noção de profundidade mais clara, o que iria ajudar, né, em tese, os jogadores a interagir no universo 3D. Então, esse jogo aqui, que de novo o jogo de tênis como base, né, a gente consegue ver, ele basicamente tinha esse visor aqui, onde gerava uma imagem para cada olho, né, e a pessoa interagia por um controle de jogo muito parecido com tudo aquilo que estava se usando nessa época. Mas a gente vê que os jogos eram todos vermelhos, né, eles não conseguiram fazer esse efeito de estéreo para mais de uma cor, né? Então, assim, o Virtual Boy foi um fracasso de vendas, né? Então, tinha pouco jogo, o vídeo ruim, né? Tudo numa cor só, ninguém gostou. Foi lançado em 95 e se desistiu dele em 96. E daí talvez a pergunta seja, tá, mas para que mostrar uma coisa que foi um fracasso, então? Por que isso é importante da gente conhecer? Porque, na verdade, aqui, como em outras épocas, né, a gente percebe aqui uma tendência, né, as pessoas entendendo a importância de usar uma visão estéreo junto com o 3D. E não deu certo, mas não deu certo porque a tecnologia da época não permitia, né? Anos depois, a gente foi conseguir introduzir isso,
né? E aí usar conceitos que tinham sido testados nessa época aqui. Bom, a sexta geração de videogames, ela é lá da década de 98 até 2002. Foi quando surgiu o PlayStation 2, o GameCube e o Xbox, né? Então esse aqui é só um exemplo do GameCube aqui. Então, o que se fazia nos anos 2000, né? Então esse foi o retorno, né, dos controles alternativos, né? Então, como eu disse, os controles de jogo começaram a ficar complexos, os jogos complexos por serem 3D, né? E aí o que se fez nessa década foi introduzir algumas coisas diferentes, como por exemplo Dance Dance Revolution, onde as pessoas controlavam o jogo por aquele tapete, né, com as setas do Dance Dance Revolution, o iToy para poder jogar, controlar com uma câmera, né, tinha uma webcam que conseguia detectar os gestos em 2D do jogador e usava isso para controlar o jogo. Guitar Hero foi um clássico dessa era aqui também. Jogos bem famosos foram World of Warcraft, os jogos de hardcore, que a gente chama, né, que é aqueles jogos que precisava terminar ele, sabe? Conseguir terminar com várias etapas e difíceis de jogar, são jogos dessa época. Os jogos casuais em PC começaram a aparecer aqui também, como, sei lá, jogos de carta, né? Jogo de paciência, apareceram nessa fase aqui, ganharam bastante destaque nessa fase, né? E começaram a aparecer fortemente, né, depois do jogo da cobrinha, né, dos Snakes, começaram a aparecer os jogos para telefones móveis, né, que são, a Nokia lançou um telefone nessa época que chamava N-Gage, né, para quem tiver curiosidade, acho que vale a pena dar uma procurada aí na web. Era um telefone feito para jogar, né? Então bem bom para jogos. O iPhone aparece aqui também, né, porque surgiu nessa época e ele se mostrou também uma plataforma ótima para jogos mobile, né? E isso foi só o início de uma era que vai até hoje, né? Bom, finalmente aqui a sétima geração de videogames, ela vai de 2004 a 2010, né? Então foi aqui que, então, na verdade, nessa época, os jogos para PC começaram a declinar. Então, se durante um tempão era mais legal, os jogos mais legais estavam nos PCs e não nos videogames, nessa época, com os videogames que saíram aqui, que foi o Xbox 360, PlayStation 3 e o Nintendo Wii, né, se tornou mais interessante jogar de novo na console do que jogar nos PCs, né? Então, PC era uma plataforma para jogo difícil, para jogo solitário, né? E esses videogames dessa época aqui, eles privilegiavam muito a coisa de a gente ter várias pessoas jogando junto, né? Os family games, que a gente chama, com uma interface legal, né? Então, o Nintendo Wii introduziu essa interface boa, né? Interface por gestos, a gente consegue, né, mover o controle do jogo e detectar o movimento em tempo real. Foi também uma era em que apareceram muitas consoles portáteis, né? Então o Nintendo DS, famosíssimo, surgiu aqui, o Sony PSP, né, que é o PlayStation portátil, iPhone e iPod Touch são dessa época também podem ser consideradas consoles de jogos de mão, e o PSP Go também apareceu nessa época. Depois, né, na oitava geração, que é a geração que a gente considera atual, né, vê que ela é antiga, então ela começou lá em 2011, e foi a console, né, foi a época onde apareceu o Nintendo 3DS, o PlayStation Vita, o Wii U, né, que é uma geração do Wii, onde a gente pode escolher ou jogar no mobile, né, ou jogar na console. Então o próprio controle de jogo, ele destaca da console, eu posso jogar ele sozinho depois. PlayStation 4
né, surgiu aqui também, e o Xbox One também. Então depois a gente teve outros PlayStation aí, teve outras variações, mas nenhum jogo, nenhuma console trouxe muita inovação, né, depois dessas que foram que apareceram até aqui. Então a gente sempre teve grandes marcos, né? Aqui a gente tem o Full 3D, com imagens muitas vezes que são confundidas com imagens reais, de tão bem feitas, né? Muito gráfico bom, né? Então essa foi a evolução aí da indústria de videogames até os dias de hoje. E para concluir, né, é interessante também a gente ver o que está acontecendo agora, né? Então, o que a gente vê é uma melhoria no orçamento de desenvolvimento dos jogos, né? Então, muito investimento em jogos, muitos jogos com altíssima definição, usando 3D vídeo, né? Vídeos em 3D, né? Basicamente. A gente vê uma complexidade na produção dos jogos, então, assim, muito jogo sendo lançado junto com o filme. Então, saiu lá o novo filme do Batman, vem junto o jogo, né? Então, produções caríssimas aí nessa época. A gente também viu bastante dos jogos de terceiros, né? Então, não só mais os grandes estúdios conseguem produzir jogos, mas também desenvolvedores independentes, né? Com lugares onde eles podem vender seus jogos, a Google Store, a Apple Store, por exemplo. A Nintendo, que capitalizando demais nessa coisa dos jogos casuais, que atingiu todo um público que não são os jogadores hardcore, né? Então consegue trazer as famílias para dentro né? Usar o videogame como uma forma de recreação em família. Os controles de vídeo, os controles de videogame, né, também revolucionaram. Então a gente vê quando surgiu o emote com essa coisa de eu poder interagir com os jogos em 3D, né? O próprio Kinect também, que faz a leitura de gestos, de expressões faciais, que captura a voz, né? Então com o Kinect 2, que tem melhor do que o primeiro Kinect, né? Todos eles junto com vendidos juntos com o Xbox. Os controles de movimento do PlayStation 3 também similares ao que a gente via com o emote. Depois o PlayStation 4 com realidade virtual. E a gente vê aí um monte de jogos usando realidade virtual. Então, realidade virtual ainda não está na casa de todas as pessoas, então ainda não é suficientemente barato, né? Mas a gente vê uma tendência grande aí, muito jogo aparecendo em realidade virtual, muito desenvolvedor produtor de hardware para jogos lançando os seus óculos de realidade virtual junto, e essa a gente vê como uma tendência de futuro. Alguns jogos em realidade aumentada, como é o caso do Pokémon GO, né, onde eu vou caçar Pokémon na rua. Então, essas são as tendências que a gente está vendo. Então, assim, toda aquela questão dos jogos que são hardcore segue com o seu público cativo, né? E o que a gente vê é a indústria capturando o público que não é necessariamente o jogador hardcore, né? Trazendo todo esse povo aí para junto da indústria. Então a gente fica por aqui, né? O objetivo dessa aula era a gente cobrir rapidamente essa história, sobretudo a história mais antiga, né? A história que está se fazendo como história hoje, a gente está vendo, né? A gente está atento e acaba sendo mais comum que o demais. Então, espero poder ter contribuído aí para que vocês entendessem melhor a evolução das coisas, né? Onde a gente vê aí a evolução da tecnologia atrelado à evolução da criatividade e do desenvolvimento.